celebre, esse lugar é lugar de alegria, esse lugar é lugar de festa. Oh, nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Deus. Irmão, eu preciso de mais 3 que estejam com o mesmo espírito que eu estou aqui, sentindo a presença de Deus. Esse lugar vai ficar pequeno aqui para nós essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Samuel, capítulo 8. Eu vou ler 7 versículos com os irmãos nesse capítulo, e depois a gente vai para 1 Samuel 16, e vamos ler só 2 versículos. Então 1 Samuel 8, a partir do versículo 4. Vou separar. Então, põe para mim, por favor, a versão ACF, por favor. Almeida Corrigida e Fiel. Isso, muito obrigado. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam rei. Agora vamos para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e depois o versículo 12. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 12. Porém, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Amém. Você pode dizer amém pela palavra do Senhor. Amém. Já oramos. Na última ceia, irmãos, eu pregava, ministrava ao coração dos irmãos, e nós falávamos aqui, fazíamos uma comparação e uma aplicação sobre a vida de 2 personagens que são muito conhecidos. O primeiro foi Jonas, né? Nós falamos sobre Jonas. E depois nós falávamos sobre Paulo. Um era o causador da tempestade, o outro era a solução no meio da tempestade. Um fugia de Deus, o outro caminhava para o propósito de Deus. Um estava abandonando o chamado de Deus para a vida dele, enquanto o outro, mesmo que estava custando a sua própria vida, estava indo cumprir o chamado de Deus. E hoje eu quero pensar com os irmãos sobre esses 2 personagens, sobre esses 2 reis que marcaram a história de Israel. Um é Davi, o outro é Saul. Melhor dizendo, na ordem certa, cronológica dos fatos, um é Saul, o outro é Davi. Quando nós olhamos para a vida desses 2, nós vemos um paradoxo, não só concernente à forma que eles respondiam à vontade do Senhor, mas principalmente no trato dele com as pessoas, na forma deles viverem como um todo. Eu queria que você tivesse muita atenção nessa introdução, porque ela vai fazer todo sentido
a fim de que nós cheguemos no final, na conclusão, e entendamos aquilo que Deus separou para nós no dia de hoje. Então esses dois homens, um usa a lança, e o instrumento de lança nós bem sabemos para que serve. A lança serve para matar, para ferir, para destruir. A lança serve para afrontar alguém, para causar medo em alguém. O outro não usava a lança como um instrumento primário da sua vida. Usava a harpa. A harpa é um instrumento, e como qualquer outro instrumento musical, ela toca a alma, ela toca o espírito. E assim sendo, nós vemos em diversos momentos, inclusive, que sempre antes do povo entrar em adoração à presença do Senhor, se erguia o quê? Um louvor a Deus. Porque o louvor prepara o nosso espírito para a presença do Senhor. Na verdade, o louvor ele tem o poder de curar a nossa alma. O louvor consegue ir aonde remédios medicinais não conseguem ir. Então nós temos de um lado Saul, que usa a lança para ferir, para matar, para destruir. E do outro lado nós temos Davi, que usa um instrumento que Deus colocou nas mãos dele para curar pessoas, para sarar pessoas, para libertar realidades, para dar uma nova história a essas pessoas. São duas realidades completamente diferentes. Um ficou conhecido pela desgraça, o final da vida de Saul, nós bem sabemos qual foi. Saul ele comete suicídio, ele tira a própria vida, com base em manter a sua honra, para que ele não fosse matado por o exército inimigo. Então ele pede para que o seu servo o matasse, e o servo, não posso fazer isso contra você, meu senhor, meu rei. Ele então pega a espada do servo e enfinca nas suas entranhas. O outro, que é Davi, ficou conhecido, e nós sabemos como Davi foi chamado pela palavra de Deus. Como Davi é conhecido, irmãos? Você sabe disso. Eu sei que talvez você está meio ruim de Bíblia, mas vamos lá. Você sabe como é que ele foi conhecido. Um homem, o coração de Deus. Perceba que diferença. Perceba que realidade paradoxa entre os dois. Só que apesar dessas diferenças entre eles possuem algumas semelhanças, pelo menos 3. Eu queria destacar aqui com os irmãos alguma semelhança entre os dois. A primeira é o significado muito belo que os dois tinham nos seus nomes. Saul significa pedido a Deus. Seus pais, quando foi dar esse nome a ele, haviam orado ao Senhor com certeza pela vida de Saul, e quando ele veio, então, foi um pedido que nós fizemos ao Senhor. Saul, pedido a Deus. Davi, o significado do nome dele significa amado por Deus, agraciado por Deus, aquele em que o Senhor tem prazer. Perceba que significado maravilhoso, né? Amado por Deus. A segunda semelhança entre os dois é que a Bíblia vai nos relatar que os dois tinham uma bela aparência. Nós acabamos de ler, inclusive, no versículo 2 de 1 Samuel 16. A Bíblia diz que Davi ele era ruivo, tinha os olhos claros e era de presença. Onde ele chegava, ele tinha presença. Ele não era tão alto, mas ele era alguém de presença. Foi essa versão, inclusive, que nós acabamos de ler aqui. Então, era um camarada capa de revista. Saul não era diferente. Além da beleza descomunal que ele tinha, a Bíblia diz que dos ombros para cima não havia ninguém em todo Israel como Saul. E aí, a terceira semelhança que nós encontramos entre os dois foi que os dois foram ungidos a rei de Israel. Os dois foram ungidos pelo mesmo profeta, inclusive sacerdote e juiz, que foi Samuel. E reinaram 40 anos, cada um reinou 40 anos. Na verdade, os 3, você nunca mais esquecer isso, os 3 primeiros reis da história de Israel: Saul, 40, Davi, 40 e Salomão, 40 anos. Os outros foram mais, outros menos, e aí teve tempos diferentes. Mas eles tiveram essa semelhança. Só que aqui se encerram as semelhanças de Davi e Saul. E eu quero aqui nos minutos que nós temos pensar com os irmãos o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração ao longo dessa semana. Que tipo de instrumento você é? Você pode perguntar para o seu irmão, porque esse é o tema da mensagem, vai gravar, vai fixar melhor na mente dele. Pergunta ele aí, que tipo de instrumento você é? Glória a Deus, graças a Deus. E enquanto nós falarmos aqui, irmãos, nenhum de nós somos tão perfeitos que não precisemos mudar muitas atitudes nossas. Eu sei que ao longo dessa mensagem o Espírito Santo vai falar e apontar e confrontar você. Na verdade, essa é a minha oração, que essa palavra não chegue vazia ao seu coração, mas que o Espírito Santo tenha liberdade no seu coração para te confrontar, porque o confronto de Deus gera vida. Deus não confronta alguém que Ele não quer fazer crescer. Escuta isso aqui. Deus não confronta alguém que Ele não tem um propósito maior para essa pessoa viver ainda nesse tempo. Se tem confronto é porque Deus deseja tirar você do lugar onde você está e te colocar numa posição mais alta. E como homem de Deus, impelido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre você, que ainda há um lugar maior para você viver em Deus.
Que tipo de instrumento você é? Será que a gente vai se enquadrar aqui na lança de Saul ou na harpa de Davi? Bom, enquanto a gente está começando ainda, né? Obrigado, mídia, para lembrar. Compartilha essa mensagem com alguém. Oi, pastor, eu não quero fazer isso agora não. Faz isso no final do culto. Mas eu queria te pedir, se você pode fazer isso agora, né? Pega o seu celular, entre no YouTube da nossa igreja, compartilha essa mensagem com alguém. Eu sei que ela vai alcançar alguém, vai ser tocado por essa mensagem, assim como nós seremos aqui em nome de Jesus. Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos é a escolha de Deus. Saul não foi escolhido por Deus simplesmente porque era uma vontade de Deus. Aliás, Davi foi escolhido por Deus. Davi foi alguém que Deus olhou, viu a sinceridade no coração dele e falou: eu escolhi Davi. Eu sei da verdade que habita no coração dele. Eu sei que ele é um homem que se desvia do mal e vai cumprir o desejo do meu coração. No momento que nós lemos lá de 1 Samuel capítulo 8, esse texto, o primeiro que nós lemos, é o momento onde Israel começa a olhar para as nações vizinhas e vê que todas elas tinham reis. Mas ainda Israel era julgado por juízes. Profetas eram levantados por Deus, assim como Samuel, naquele tempo, para falar a vontade de Deus, mas não tinha alguém que reinasse sobre eles. E eles então, não pela vontade de Deus, mas pelo desejo do seu próprio coração, inclusive para matar aquele ditado, que muitas vezes talvez você pode usar ele: a voz do povo não é não, tá, irmãos? Não é a voz de Deus. Deus não tinha isso. Na verdade, o que Deus tinha para o povo de Israel era um governo teocrático. O próprio Deus queria cuidar deles. Mas eles, irmãos, olha só a profundidade disso. O povo de Israel rejeitou o governo de Deus. Eles quiseram viver a sua própria vontade. E eu, ao preparar essa mensagem, eu pensava comigo: quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes Deus tem planos tão maravilhosos, Deus traça uma história de vida, de vitória. É lógico que vai ter alguns altos e baixos, mas nós vamos chegar num lugar muito maior na nossa vida, porque foi Deus que constituiu, e nós rejeitamos o governo de Deus, nós rejeitamos a vontade de Deus, não queremos viver debaixo de um governo teocrático, não, a minha vontade é a melhor. A gente é um ser muito limitado, nós somos seres tão limitados, e a gente acha que apenas a nossa visão, aquilo que nós conseguimos ver, aquilo que nós conseguimos tocar, planejar e projetar, é o que melhor. A gente não consegue confiar em Deus. Assim estava a cena de Israel naquele tempo. Essa era a figura, esse era o quadro. Então, Davi foi escolhido por Deus. Saul não foi escolhido por Deus. Saul foi rejeitado por Deus. Saul foi a escolha dos homens. Escolha dos homens. Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel, amando do próprio Senhor. E no versículo 12 desse capítulo que nós lemos, Deus diz assim para Samuel: levanta-te, unge, porque é este mesmo. Qual que era a profissão de Davi até esse momento, irmãos? Fale para mim. Pastor de ovelhas. A gente conhece muito bem a história, né? Inclusive aquele salmo que se ama falar ele, principalmente, você decorou o versículo 1, no verso 1, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Foi Davi que compôs. Como um bom pastor de ovelhas, ele sabia da realidade que ele estava falando. Ele sabia do cuidado que ele gozava do seu Deus, do seu pastor. Mas nesse momento aqui, ele era um simples pastor de ovelhas. E lá naqueles vales desérticos, porque é isso que os grandes vales lá das regiões de Belém, próximo ali a Jerusalém. Na verdade, hoje, se você tiver a oportunidade de ir lá, você vai ver que Belém já faz quase parte de bairros periféricos de Jerusalém. A época de Davi estava a alguns quilômetros. Na verdade, foi Davi quem fundou Jerusalém mesmo, aquela Jerusalém das muralhas, né? A cidade que foi construída por ele e depois aperfeiçoada por Salomão. Só que o que nós vemos é que nesse momento Davi não era ninguém, não tinha expressão, era um simples pastor de ovelhas. Com aqueles alguns verdes que existiam ali, porque é muito deserto, irmãos, é muita pedra que existe ali. Então você tem espaços de verde onde Davi procurava para levar as suas ovelhas. E lá naqueles vales desérticos, naquelas pedras, naqueles poucos verdes, ele estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Mas eu imagino que dedilhando a sua harpa, com alegria, com gratidão no coração, ele compunha canções ao Senhor. Está funcionando aí? Como é que vai ser isso aí? Glória a Deus. Ele compunha canções ao Senhor. Parou o negócio, parou a inspiração também, Tony. Faz parte. Glória a Deus. Perdi o raciocínio, irmãos. Lá nos vales de Belém. E é interessante, irmãos, que Jesus, inclusive, quando vai falar sobre essa questão de ser o bom pastor,
ele usa a figura inclusive disso, em falar em João capítulo 10, fazendo a diferença, a diferenciação entre ser o pastor e o mercenário, que está só preocupado em tirar a lã das ovelhas. Ele diz: eu não sou mercenário, eu não sou o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Pelo contrário, eu sou o pastor, e eu sou a porta das ovelhas. Mais do que ser só o pastor que cuida, eu sou a porta. E por que Jesus fala isso? Jesus nasceu aonde? Belém. Ele tinha muita familiaridade também com esse local onde Davi havia vivido, apacentado as suas ovelhas. E Jesus sabia que naquele tempo, os apriscos que existiam eram em grutas, em cavernas, dentro daquelas montanhas de pedra. O pastor então, para proteger as suas ovelhas, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se assentar do lado de fora. Ele era literalmente a porta. O que Jesus estava falando, inclusive fazendo uma analogia nesse sentido, por isso que Davi vai falar: ele é o meu pastor e nada me falta. Jesus está falando assim: enquanto vocês estiverem em mim, pode vir o perigo que for, pode estar chovendo lá de fora, pode ter trovão, pode ter tempestade, pode vir lobos ferozes e vorazes, eu protejo você, eu guardo você, eu estou com você. E eu imagino Davi muitas vezes tendo essa semelhança lá, cuidando das ovelhas e falando: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. E mesmo ali esquecido, talvez ninguém vendo ele, escute isso aqui, ninguém via Davi compondo salmos e adorando ao Senhor. Sabe que isso aplica na nossa vida de forma tão interessante, irmãos? Que muitas vezes lá estamos nós, na beirada de uma cozinha, talvez lavando uma vasilha, talvez no trânsito, na nossa função laboral, nas nossas atividades cotidianas, ninguém está vendo. E talvez a gente está passando momentos difíceis, mas mesmo assim o nosso coração está inclinado a dizer: o Senhor é meu pastor, eu continuo confiando no Senhor. E de repente a gente coloca um fone de ouvido ali, ou sem fone mesmo, a gente começa a cantar, alguém está lá na casa: para de cantar que você está desafinado. Não, eu quero é adorar o Senhor, não me importa se alguém está vendo. E lá estava Davi desse jeito, adorando ao Senhor, ninguém o via, exceto Deus. E sabe, irmãos, que isso é maravilhoso. Às vezes nós estamos muito preocupados na performance, nesse momento que nós estamos aqui, que é o culto público. Momento onde nós levantamos a mão, onde tem pessoas perto de nós, onde pessoas estão vendo a gente prestar o culto ao Senhor, quanto tempo a gente ora, a língua estranha que a gente está falando, o dom que Deus depositou em nós, a maneira como nós estamos exercendo o chamado de Deus na nossa vida. E é interessante isso, porque o ser humano é levado pelo seu ego, Mas Deus não está à procura desse tipo de pessoa. Deus está à procura de adoradores que o adorem na intimidade, na particularidade, em espírito e em verdade. Davi tinha esse coração e talvez seja por isso que ele chamou tanto a atenção de Deus. Ele não estava no templo, ele não estava diante de um altar, ele não tinha um animal para sacrificar ao Senhor, mas mesmo assim estava lá no deserto, compondo salmos ao Senhor, compondo louvores ao Senhor, mesmo sem ninguém ver. É interessante, irmãos, que Davi matou 2 animais. Você lembra qual foi? O urso e o leão. Talvez hoje, nesse momento da sua vida, pastor, eu não estou matando nem um urso, não. Eu estou matando 3 leões e 3 ursos por dia. Não é nem por mês, é por dia. Mas sabe, irmãos, a palavra da parte do Senhor para a sua vida aqui, eu sinto o Espírito Santo de Deus tocando no meu coração essa hora. Eu estou contemplando a sua luta. Eu estou contemplando você no deserto. Irmão, sinta o Senhor falando ao seu coração aqui essa hora. Eu estou contemplando aquilo que você está passando, e você não está só. À medida que os seus lábios, à medida que o seu coração está inclinado a me adorar, fique em paz, tranquilo, porque eu já tenho uma cadeira reservada para você, eu já tenho uma coroa reservada para você, eu constitui uma posição que não é para ninguém, é para você. Aleluia. Aleluia. Deus está vendo o seu coração. Deus está vendo a sinceridade do seu coração. E isso é o que é interessante na vida de Davi. Quando Samuel chega lá na casa de Jessé, pai de Davi, ele chega com o coração inclinado para a mesma beleza que Saul tinha também. E o primeiro, Jessé teve 8 filhos. Davi era o caçula, o mais novo. Outros 7 estavam lá na casa. Samuel havia dado um recado: Jessé, eu estou indo aí, prepara alguma coisa. Ele não chegava de supetão, deixou o recado. E o interessante é que o pai desses meninos e de Davi chamou os 7 filhos, mas não se lembrou de Davi. Davi continuou lá no campo. E quando Samuel chega na casa de Jessé, o primeiro filho que chega é o mais velho, Eliabe.
E Samuel então se encanta com a aparência dele e fala assim: meu Deus, esse aí com certeza é o escolhido de Deus. Ele logo fica alegre, alvoroçado no seu coração: achei o próximo rei de Israel, é esse aqui, bonito, né? Alto, de estatura boa. E aí, no mesmo momento, Deus brada no coração de Samuel e fala assim: Samuel, vocês homens se atentam para a casca, para o exterior, para o verniz. Vocês se atentam para a aparência, mas eu não me importo com a aparência. Eu não me importo com o que as pessoas veem e com o julgamento que elas estabelecem, porque eu vejo o coração. Sabe, irmãos, talvez você nesse momento, à semelhança de Davi, tinha alguém que poderia ter ajudado você. Alguém poderia ter me ajudado. Alguém poderia ter me colocado na mesa com aquela pessoa. Alguém poderia ter me liberado para um destino novo na minha vida, mas ninguém fez nada. Alguém que poderia cumprir uma promessa sobre a sua vida esqueceu de você. Mas essa é a palavra da ordem, ou melhor, de ordem da parte de Deus para a sua vida. Você pode ser esquecido por todos, principalmente por pessoas que poderiam fazer alguma coisa em seu favor. Mas fique em paz no seu coração, porque mesmo se todos esquecerem de você, existe um Deus no céu que jamais se esquece de você. Davi estava esquecido pelo próprio pai, mas Deus fala assim: pode ser esquecido pelos homens, mas no meu coração ele já é alguém. Irmão, olha aqui para mim em nome de Jesus. Você não vai ser alguém quando você conquistar alguma coisa para Deus. Deus não vai te amar por você ser um filho melhor com notas melhores, não. Você já é alguém no coração de Deus. Independentemente se você teve um ano letivo abençoado que tirou só 10 pelo seu bom comportamento, não. Deus já conhece você, Ele que formou a sua história, Ele sabia de cada passo seu. Você é alguém no coração, pelo amor de Deus, meu irmão. Me ajude a celebrar essa verdade aqui essa noite em nome de Jesus. Todos os filhos de Jessé passaram por Samuel, e não era nenhum daqueles 7. E aí quando chega aquele caçulinha, Deus fala: esse aí, Samuel, esse aí que você vai ungir. Eu queria que você me ajudasse a pregar para essa pessoa que está próxima a você. Me ajudasse mesmo, seja interativo comigo. Repita para ela aí: meu irmão, tenha calma. Fala com propriedade, diga: tenha calma. Essa situação que você está vivendo vai passar. E eu declaro em nome de Jesus que você vai viver o sonho de Deus. E quando você estiver vivendo o sonho de Deus, toda a dor do processo vai ser superado pela alegria de viver o propósito de Deus. Aleluia! Em nome de Jesus. Davi aparece lá na cena e Deus fala: unge esse aí. E essa é a primeira diferença que a gente vê entre Davi e Saul. Davi foi escolhido por Deus, Saul foi rejeitado por Deus. Saul, ele foi tirado do seu trono para que Davi, um homem segundo o coração de Deus, fosse colocado naquele lugar. Sabe, talvez um dos principais alvos que Davi tinha na sua vida era agradar ao Senhor. E desde o começo, essa foi a inclinação do seu coração. A pergunta que eu faço para você aqui essa noite é: o que anseia o seu coração? Será que é como o de Davi? Será que você se enquadra no instrumento da harpa, que está preocupado em agradar a Deus? O que enche os seus olhos? O que dá sentido na sua vida? Satisfazer a vontade de Deus? Ou será que o que enche os seus olhos é a posição que você ocupa? O dinheiro que você conquistou? A família que você construiu? Porque a gente vai construindo os nossos altares particulares naquilo que nós fomos conquistando, mas pela misericórdia de Deus ao longo do tempo. E a gente passa a colocar a nossa inclinação, a gente passa a colocar, enfim, a nossa rendição, a nossa devoção naquilo que nós temos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós conhecemos, na inteligência que nós adquirimos, nas cadeiras que nós conquistamos, e esquecemos de entender ou de pensar, de lembrar que o principal que se importa na vida de um homem é satisfazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, Romanos 12:2, é boa, agradável e perfeita. E lá na frente, quando as coisas dão errado, a gente pergunta para nós mesmos: aonde é que eu errei? O que será que eu fiz de errado? Simples. Você passou a viver para a sua própria vontade. Então a pergunta de Deus para você que essa noite é: o seu coração está inclinado a agradar a Deus como de Davi? Existem muitos Saús hoje em nossos dias, Saús em nossos dias, que estão mais preocupados
na posição que conquistaram, na família que construíram, no dinheiro que ao longo dos anos foram juntando, do que agradar a Deus. E são essas pessoas que fazem de tudo para não perder essas coisas. E é por isso que a gente vê tanta gente hoje, irmãos, olha para mim aqui, a gente vê tanta gente cansado, e talvez um dos principais reflexos desse cansaço é o emocional, porque você está tentando segurar com as suas forças, e enquanto você tentar segurar com as suas forças, você vai se cansar, não vai dar certo, vai frustrar, a sua expectativa vai estar no lugar errado. Mas quando você entender que enquanto você agrada o coração de Deus, é Ele quem sustenta a sua casa, é Ele quem sustenta o seu financeiro, é Ele quem mantém a sua cadeira em pé. Meu irmão, fique em paz, que se você, ai aleluia, eu sinto Deus aqui, se você está agradando a Deus, fique em paz, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Uma determinada ocasião, uma pessoa, na ânsia de tentar salvar a sua família, o seu casamento, crente, ela começa a fazer coisas que estava agradando o seu marido, e de repente, ela diz, olha, se tiver que deixar a igreja, se tiver que deixar o Senhor, para eu manter o meu esposo do meu lado, eu vou fazer isso. Sabe, e nós vemos que pessoas assim, não duram, porque muito em breve serão rejeitados por Deus e tirados do lugar que nunca seria tirado, se tivesse preocupado em agradar a vontade do Senhor. Davi não se preocupava com nada mais do que agradar a Deus. A segunda pontuação que eu quero destacar entre esses dois homens, com os irmãos, a primeira que eu disse, era a inclinação de agradar, a escolha de Deus, né? Deus o escolheu porque Davi tinha um coração em agradá-lo. Em segundo lugar, a disposição para obedecer a Deus. Davi estava disposto a obedecer a Deus, independentemente do que custasse. Já Saul não. Se nós irmos para a passagem de 1 Samuel capítulo 13, nós vamos observar que Samuel tinha dado uma ordem para Saul. Saul, espere o momento certo, que eu vou descer ao seu encontro. Ele tinha mandado esse recado para Saul. E a gente junto com todo esse exército, nós vamos sacrificar ao Senhor. Não precisa temer o exército dos filisteus, fica tranquilo, daqui a pouco a gente vai sacrificar ao Senhor e Deus vai dar vitória para a gente. E naquele momento uma guerra estava travada, mais uma vez, entre o povo de Israel, o povo de Deus, e os filisteus. Esse mesmo povo, lá da faixa de Gaza, que era pedra no sapato sempre do povo de Israel. E lá nessa guerra travada, no meio desse cerne todo, né, no cerne da guerra lá, os filisteus se movimentando, os soldados de Israel com medo, o povo começou a se dispersar, Saul começou a ficar desesperado e com medo também. Meu Deus, o que vai ser da minha reputação? Eu vou ser conhecido como um rei que morreu sozinho na guerra, que foi abandonado pelo seu povo e que morreu, passou. E ele, para não perder o povo, porque Samuel estava demorando aos seus olhos, escute isso, isso se aplica muito na nossa vida. Quantas vezes nós queremos resolver conflitos que Deus ainda não é a hora de ser resolvido, ainda faz parte do tempo de Deus para tratar o nosso caráter, para tratar a nossa vida, para nos preparar para um lugar que Ele nos está levando, e a gente, porque a resposta não está vindo, Samuel está demorando, então como Samuel está demorando, eu vou fazer do meu jeito. Não entre nesse caminho. Se Deus já deu uma palavra, se Deus já deu uma ordem, permaneça na obediência ao Senhor. Saul rejeita a ordem de Deus, porque Samuel falava da parte do Senhor, ele rejeita a ordem de Deus, e fala, gente, quer saber de uma coisa? Vamos esperar Samuel não, vamos sacrificar, para que o povo não se disperse. Talvez a gente tenha uma facilidade, assim como Saul é ser humano, nós também, em momentos de fragilidade, do medo, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente fica mais suscetível a inclinar aquilo que as pessoas estão dizendo, porque foi o povo que sugeriu isso. Saul, sacrifique ao Senhor, porque sacrificando ao Senhor, Ele se agradará do nosso sacrifício, e a gente vai conseguir conquistar essa guerra contra os filisteus. Sabe, a pergunta de Deus para você que essa noite é, o que tem tido espaço no seu coração? Qual voz que tem dominado o seu coração? É a voz do desespero das pessoas que falam, olha, tome esse caminho aqui, abandona, desiste, vai para outro lugar, larga tudo isso aí, vai para outro rumo. É essa voz que você tem ouvido? Ou é a voz de Deus que ecoa no seu coração dizendo, eu sou com você? Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que ela está, aliás, pode uma mãe se esquecer de um filho que está se amamentando, mas ainda que esse impossível aconteça, eu, o teu Deus, jamais me esqueço de você.
qual voz tem dominado o seu coração? Qual voz tem dado direção para a sua alma? A voz que te leva a obedecer ao Senhor, ou a voz que te leva a desagradar e a desobedecer? Sabe, não só companhias individuais, pessoas podem nos influenciar, mas tudo começa nessa decisão de ouvir a voz de Deus e somente a Deus. A Deus. A voz do povo nunca vai ser a voz de Deus. O mundo sempre vai falar o contrário do que Deus está dizendo. O mundo vai mandar a gente pegar um atalho para ir mais rápido. O mundo vai fazer a gente fazer coisas que aos olhos de Deus são abomináveis. Enquanto Deus vai nos estar levando para a renúncia, mas é porque sempre, toda vitória, sempre, quando o nosso nome é colocado nos anais celestiais, para permanecer naquele local, é preciso andar pelo caminho da crucificação diária, da renúncia diária. Deus sempre vai dizer o contrário. E aí Samuel chega lá, 1 Samuel 13, versículo 14, a parte A, diz assim: então disse Samuel a Saul: você procedeu neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Parte A só. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Por que Saul desagradou a Deus, desobedeceu ao Senhor? Qual que era a intenção dele? Agradar o povo, agradar o exército que estava saindo. Sabe, ele queria ser aceito pelas pessoas. Quantas vezes nós também não fazemos isso? Talvez a maioria de nós que estamos aqui essa noite, que somos mais maduros, um pouco, não nos preocupamos tanto assim em agradar as pessoas, mas muitas vezes inconsciente nós estamos assim. Mas hoje a gente olha, e talvez os jovens são mais inclinados a isso, vão para lugares, fazem coisas, cometem, às vezes até atrocidades para ser aceito num determinado grupo, para ser aceito num determinado local, para ser aceito no meu serviço. Sabe, irmãos, a gente precisa todas as vezes que nós formos inclinados a agradar as pessoas para sermos aceitos por ela, a gente precisa lembrar daquilo que Paulo vai dizer lá em Gálatas, em especial no capítulo 5, salvo meu engano: o de que me aproveitaria agradar os homens e desagradar o meu Senhor? Importa-me, pois, porém, agradar ao meu Deus. A Deus. Tem gente que entra por esse caminho de agradar as pessoas, mas a gente precisa entender algo que essa noite, que ordens que Deus estabeleceu, princípios que Deus colocou na sua palavra, não estão lá para ser concordado ou discordado por mim. Porque tem gente que quer ser um questionador da Bíblia, né? Quer ser um questionador das ordens que Deus já estabeleceu. Ordens de Deus não são para ser discutidas ou questionadas. Ordens de Deus estão lá para serem obedecidas. Ponto final. Tem gente que não concorda com muita coisa. Agora, irmão, você não precisa concordar para obedecer o Senhor. Tem muita coisa na Bíblia que você não vai concordar mesmo. Mas obediência é isso. É fazer aquilo que eu não concordo com excelência. Para o Senhor, para o meu Deus. A gente vê, se você sair na internet então, aí que você vai ver isso. Pessoas que questionam liderança, pessoas que questionam pastorado, pastoreios, pessoas que questionam a questão da comunhão, do ser igreja, do ir para a igreja, pessoas que questionam dízimo, oferta, vai ter cheio de gente assim. Só que aquilo que Deus estabeleceu não é para ser questionado, é para ser obedecido. Não é para concordar ou deixar de concordar, é para obedecer. Sabe, não existe nenhuma vez que o homem desobedeça ao Senhor que não colhe as consequências do fruto da desobediência. A palavra do Senhor é clara em dizer mais uma vez através de Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, porque aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Você concordando ou não, essa é um princípio imutável. Se você semeia desobediência, você vai colher os frutos da desobediência. E aqui estava Saul, colhendo a desobediência. Deus havia dado aquela ordem e ele não obedeceu. Depois, mais para frente, 2 capítulos, no capítulo 15 de 1 Samuel, eles estavam em outra guerra, dessa vez contra os exércitos amalequitas, filhos de Amaleque. E naquele momento daquela guerra, Saul ele desobedece mais uma vez ao Senhor, porque Deus havia dado uma ordem. Samuel, fala para Saul que é para ele matar todo mundo, não é para deixar ninguém. E com desculpas de agradar e oferecer para Deus, Saul separa o melhor dos rebanhos e poupa o rei dos amalequitas, que se chamava Agag.
quando Samuel chega lá no capítulo 15, para confrontar Saul, ele não se arrepende, e ele fala justamente isso: eu separei isso aqui, porque é para o Senhor. Sabe, Saul é o retrato daquelas pessoas que nunca assumem a responsabilidade, sempre tem uma desculpa pronta. Sempre tem uma desculpa pronta, nunca vai admitir o erro. E é nesse contexto que Samuel vai falar para Saul: a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e você, Saul, se rebelou contra o Senhor. E aí Samuel continua dizendo: porque você rejeitou a Deus, Deus também rejeitará você. E tem uma versão que vai dizer: Deus já tirou a coroa de sobre a sua cabeça. Sabe, irmãos, a pergunta de Deus para você é esta da nossa mensagem: que tipo de instrumento você é? Você é a figura de Saul, a lança, que ao ser confrontado vai encontrar uma desculpa e um meio para justificar, para se proteger? Ou você aceita ser confrontado, assume os seus erros e se arrepende do erro? Será que você está preocupado mais com a sua reputação, com preservar o seu nome, do que falar: eu realmente pequei contra o Senhor, eu errei, eu fiz errado, minha esposa, eu pequei contra você, meus filhos, eu pequei contra vocês, eu fiz errado, mas eu assumo o meu erro? Ou será que você vai transferir a responsabilidade, como Saul estava falando aqui? Não, é que o povo queria que a gente guardasse o melhor para sacrificar o Senhor aqui. Quem é você, meu irmão? Você é a harpa de Davi ou a lança de Saul? Já Davi, nesse contexto de agradar ao Senhor, de obedecer a Deus, 1 Reis 15:5, e eu queria te chamar muita atenção, por favor, redobre aqui nesse versículo que eu vou ler para você. 1 Reis 15:5 diz: porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os seus dias da vida. Todos os dias, Davi foi fiel ao Senhor. Aí a Bíblia termina dizendo nesse versículo: senão só no negócio de Urias o heteu. Davi, como ser humano que nós somos, teve um momento de fragilidade, e ele errou, pecou. Só que o diferencial dele se encontrava justamente nesse quesito: arrependimento. Davi não estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar a respeito dele. Davi não estava preocupado com a sua reputação, nem com a cadeira que ele estava. Ele sabia que tudo que ele tinha era Deus quem tinha dado. Então ele estava preocupado em obedecer ao Senhor. É por isso que ele se arrepende. E quando Natan chega lá, o profeta que Deus mandou para confrontar o pecado de Davi, e ele confronta Davi e fala: Davi, você pecou contra o Senhor. Ele na hora, ele dobra os joelhos. A Bíblia vai falar que ele rasga as vestes e fala: meu Deus, eu pequei contra o Senhor, e somente contra o Senhor pequei. Talvez a Bíblia não nos fala isso, mas a gente pode pegar aquela passagem do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, e encaixar justamente aquela fala onde o filho pródigo vai dizer para o pai: pai, pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me dá um lugar de servo. Mas por causa desse coração, o filho é restituído da posição de filho, porque quem é filho nunca deixa de ser filho. Independentemente do que você possa ter feito, talvez nessa semana alguma coisa te venha à mente ou à tona de que você possa ter feito, mas deixa eu te falar, essa é uma noite de reconciliação. Essa é uma noite de novos começos, de novas oportunidades. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Diga amém aí no seu lugar. Deus não tem uma acusação que não leve você para o lugar da transformação. Se Deus está trazendo um confronto aqui nesse momento, é porque Ele quer estabelecer o seu nome pela posteridade. Sabe, irmãos, nesse momento desse pecado lá de Batseba, que a gente conhece muito bem, o arrependimento de Davi foi tão grande que ele compôs pelo menos 3 salmos a gente tem nesse momento da vida dele, que foi o Salmo 51, 32 e 38. Salmo 51, 32 e 38. Você vai ler ele de uma perspectiva diferente. Davi, nesses 3 salmos, quando ele está narrando lá, ele fala da dor que foi quando ele encobriu o seu pecado. Ele chega um momento e fala assim: enquanto eu encobria as minhas transgressões, enquanto eu camuflava o meu pecado, os meus ossos definhavam dentro de mim. Eu não tinha força, eu não tinha alegria, eu não tinha prazer, eu estava doente emocionalmente. O que a gente olha para a realidade dos nossos dias? Tanta gente no nosso meio, filhos de Deus, crentes, que são chamados servos do Senhor, doentes, porque aprenderam a conviver com o pecado, aprenderam a não confessar mais, e se não tem confissão, muito menos arrependimento.
Deixa eu levar minha vida desse jeito. Porque na verdade a culpa nem foi minha tanto assim. Eu fui levado, foi o momento. E a gente vai dando desculpas aonde deveria ter arrependimento. Escute isso aqui, a parte de Deus, da parte do Senhor para você. Não dê desculpas para aquilo que precisa de arrependimento. Deus não rejeita um coração quebrantado. A Bíblia vai dizer, um coração contrito, ó Deus, o Senhor não rejeita. Inclusive o próprio Davi vai falar isso. Ele pôde experimentar isso quando ele contritou o seu coração. Davi busca agradar a Deus, andar com Deus. Davi é a figura daquela pessoa que toda manhã se levanta e fala: Pai, eu sei que eu errei, mas pela sua misericórdia e pela graça revelada em Jesus, eu te peço pelo seu amor, não retires o teu espírito do meu pobre coração. Eu me lembro até daquela canção, Tony. Não retires teu espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, só a presença eu terei. Davi é a figura dessa pessoa que todos os dias de manhã reconhece a sua condição, mas ergue esse louvor: Pai, se eu tiver a sua presença eu tenho tudo. Eu posso perder tudo, nome, cadeira, a porta que me foi aberta, o dinheiro que eu conquistei, mas se eu tiver a tua presença, pelo amor de Deus. Será que alguém pode levantar as suas mãos aos céus e fazer essa declaração ao Senhor: Pai, não retires o teu espírito de mim. Deus. Davi quer cumprir a vontade de Deus. Que tipo de instrumento é você? A harpa de Davi ou a lança de Saul? Terceiro ponto que eu destaco dos irmãos, fazendo analogia entre esses dois homens, é o cuidado com as pessoas. Saul é um inconsequente, e eu vou provar isso na própria vida dele. Inconsequente, ele não cuidava dos outros. Em 1 Samuel capítulo 14, versículo 24, ele faz um juramento totalmente inconsequente. A Bíblia nos narra, 1 Samuel 14, 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo dizendo... Olha que homem doido, gente. Segura nessa parte. O povo está no meio da guerra. O esforço físico, Emerson, é muito maior. Muito maior. É natural que você vai sentir muito mais fome, porque você está gastando muito mais energia. Aí o homem faz uma loucura dessa por causa do seu próprio nome, porque perceba a expressão que ele vai falar: maldito o homem, esse é o juramento que ele faz: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue dos meus inimigos. Perceba que ele usa no singular, são os meus inimigos. Eu preciso manter o meu nome em pé, o meu reinado não vai ser conhecido pela vergonha, a minha reputação. Então, enquanto eu não me vingar dos meus inimigos, ninguém come. É o meu propósito pessoal. Continua. Por isso, todo o povo se absteve de provar pão. E aí nesse instante aqui, o povo cansado, como eu acabei de falar, Jonatas não ficou sabendo desse juramento dele. Não ficou sabendo, não chegou aos ouvidos de Jonatas, filho de Saul, um dos filhos de Saul. E no momento ele está passando lá próximo à região da guerra, ele encontra em Daniel um favo de mel, com mel e favos. Quem já comeu favo de mel aqui? Quem gosta de comer favo de mel aqui? É bom, né, irmãos? Gostosinho. Pãozinho no café da manhã, então melhor ainda. Deu até fome aqui agora. E aí ele vê aquele favo de mel vistoso aos olhos. Na verdade a Bíblia vai até falar assim, isso está escrito justamente nesse capítulo. Quando ele come esse favo de mel, os olhos de Jonatas brilham, e ele revigora, né? Ele tem força novamente no seu corpo, porque ele estava com muita fome, cansado, exausto da guerra. E aí a palavra do Senhor segue, o decurso da história segue nesse momento aqui. E quando isso chega aos ouvidos de Saul, ele vai dizer no versículo 39, quando ele fica sabendo que o seu filho morreu, que seu filho comeu: porque vive o Senhor, que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu palavra alguma. Eu volto a dizer, Saul ele é inconsequente nas suas decisões. Ele não se importa se as suas decisões vão impactar diretamente na sua família. Não importa, não interessa. Por quê? Porque mais vale a posição que eu conquistei, o lugar que eu quero chegar. Quantas famílias têm sido destruídas com esse pressuposto? Pessoas que são ambiciosas num sentido negativo da palavra, e colocam o principal bem que Deus deu à mão delas, que são a sua família,
por causa de seus projetos pessoais. Quantos homens que não têm exercido a função de cabeça do lar e inconsequentemente têm tomado decisões que impactam diretamente no negativo sobre a sua família, sobre os seus filhos. É por isso que a gente vê no nosso meio hoje, no meio do povo de Deus, ou que deveria ser chamado povo de Deus, filhos de crentes que não são crentes. Porque um pai e até uma mãe que estava do lado desse pai também muitas vezes, porque a responsabilidade é mútua, não tomou uma decisão segundo o coração de Deus, e sem pensar em cuidar dos outros, pensou somente em si. Quantas pessoas, quantos Saúls tem hoje, que não tem poupado a sua própria família, de juramentos insensatos, como esse que Saul fez? Sabe, homens egoístas, que não pensam para o melhor para a sua casa, pensam no melhor para a sua vida. Eu estava pensando nessa palavra aqui, quantos negócios poderiam ter sido confirmados pelo Senhor, se essas pessoas tivessem pensado um pouco mais nas outras pessoas? Quantas empresas poderiam ter tido a sua história prosseguida, se tivesse pensado mais nos colaboradores, e assim por diante, trazendo para o nosso âmbito, para o âmbito espiritual, para o âmbito do reino de Deus, a gente poderia, irmãos, estar vivendo um poder muito maior da parte do Senhor, se nós entendêssemos o que Jesus deixou claro, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, e talvez você saiba recitar de qual é esse versículo, mas buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas? Nos 6,33, nos versículos anteriores, Jesus dá um relato de veste, de comer, do que beber, aonde dormir, coisas do nosso cotidiano, que nós nos preocupamos todo dia. O que eu vou fazer? Qual vai ser meu ganho essa semana? Aí Jesus traz uma verdade: gente, vocês estão se preocupando com coisas supérfluas. Antes, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo isso que vocês se preocupam, que ocupa o pensamento de vocês, vai vir tranquilamente na mão de vocês. Sabe, o dia que a igreja, lembrei do irmão, o dia que a igreja entender do poder que nós temos nas nossas mãos, de entendermos que o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar, irmãos, a realidade será outra. Sabe, milagres passarão a acompanhar a gente em todos os momentos. Não que isso não aconteça pela misericórdia de Deus, mas o que eu e você aqui, eu queria chamar a sua atenção, o que eu e você estamos vivendo enquanto igreja, ainda é ínfimo demais, ainda é muito pequeno perto daquilo que Deus quer realizar no nosso meio, perto do crescimento que Deus quer instaurar e instalar na nossa vida, não só no coletivo, mas também no individual, porque aquilo que Deus delega sobre o povo, alcança a individualidade. Se a gente entender essa questão do cuidar do povo, quantos Jonatas, não é o nosso Jonatas aqui não, quantos outros Jonatas no mundo têm sofrido por causa da inconsequência de pessoas que não pensam nos outros, não cuidam dos outros, só pensam na sua própria realidade? Quantos Jonatas têm caminhado rumo à morte porque a igreja tem esquecido do cuidado com os outros? Quantos? Saul é o retrato dessa geração, que mesmo Davi querendo fazer o bem para ele, num dado momento Saul está perturbado do espírito, Davi tenta fazer o bem para ele. O que acontece? Saul tenta matar ele, e depois disso começa uma perseguição esquisita, de outro mundo. Saul vai até as últimas consequências para tentar matar Davi. Ele chega no momento, irmãos, a ir numa cidade chamada Nob. Lá tinha 85 sacerdotes de Deus, 85. Ele vai buscando informação de Davi, porque eles tinham ouvido falar que Davi estava lá. Ninguém dá informação para ele, então passa todo mundo, os 85 sacerdotes, passa mulheres, homens, crianças e animais, todo mundo ao fio da espada. Um cara inconsequente, para alguém que queria fazer o bem para ele. Tudo isso porque ele não tolerava ninguém estar acima dele. Ninguém pode ter um nome mais em evidência que o meu, ninguém pode ser um risco à minha cadeira. Já viu gente assim? Que se preocupa com a sua posição, com o risco de perder aquilo que ele conquistou, e vai até as últimas consequências, aquilo que ele construiu. Pode ser família, pode ser bens materiais, o que for. Que tipo de instrumento você é, meu irmão? Você tem ciúme, você tem inveja, você não consegue ver ninguém prosperar, você não consegue ver ninguém crescer. Aliás, até a psicologia vai comprovar isso, que o ser humano, nós, eu e você, tá? Eu preciso orar todos os dias para que Deus não deixe esse sentimento crescer no meu coração. Mas o ser humano, ele tem muito mais condição de chorar com quem está chorando, de ir num luto, de ir no velório, do que de ir numa celebração.
Muito mais. A gente consegue chorar com quem chora, mas não conseguimos nos alegrar com aqueles que se alegram. Davi é o oposto de Saul, é a figura desse momento aqui. Quando Saul percebe que Davi estava crescendo, ele tenta a todo custo, não pode prosperar, não pode crescer. Eu sou o rei, a cadeira é minha, o trono é meu. Quem é você? Que tipo de instrumento você é? Será que você tem se sentido ameaçado pelas pessoas? Não, Davi é um risco para mim, é uma ameaça para mim. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses e fazer um adendo aqui. Tem gente que se sente o centro do universo. Tem gente que acha que todo mundo está conspirando contra ele. Todo mundo está falando mal de mim, todo mundo quer o meu mal, ninguém quer o meu sucesso. Irmão, deixa eu te falar uma verdade aqui, libertadora, para você dormir em paz aqui essa noite. Você não é o centro do universo. Isso é libertador. Porque o que a gente mais vê, pastor Luiz, são pessoas que pensam que está todo mundo conspirando contra ela, está todo mundo querendo meu mal, está todo mundo querendo roubar minha posição, puxar o meu tapete, me tirar do lugar que eu estou. Não, meu irmão, você não é o centro do universo, não. E aí, Saul fica perturbado com isso. Mas sabe o que mais perturbou Saul, Paulo Henrique? Foi uma música, irmão Zé Luiz. Começou a tocar lá no 89,5 daquele tempo, Paz FM, lá de Israel. Começou a tocar uma música, e a música era assim: Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. De fato, irmãos, é uma música mesmo. Eu falei questão brincadeira de rádio, mas a Bíblia vai dizer que as mulheres começaram a cantar esta música pelas ruas e pelos lugares em Israel. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. E essa música penetrou na alma de Saul, e o camarada ficou literalmente endiabrado, endemoniado. Eu queria mais uma vez abrir um parênteses aqui nessa parte. Sabe, irmãos, a música, aquilo que nós ouvimos, tem o poder de levantar você ou destruir você. O que você ouve tem o poder de curar a sua alma ou de abrir portas infernais sobre a sua alma. Foi isso que aconteceu com Saul, desculpa. A palavra de Deus aqui para você essa noite, com muito carinho eu falo isso para você: preste atenção naquilo que você tem emprestado os seus ouvidos para ouvir, nas músicas que você tem cultivado no seu cotidiano, na sua vida diária, porque a música tem o poder de tocar nossa alma. Não existe música neutra. Aliás, eu vou um pouco mais profundo, não existe nada neutro no mundo espiritual. Ou a gente se aproxima de Deus, ou a gente se afasta de Deus. Não existe neutralidade. Não, mas é porque a letra é tão bonitinha, a melodia é tão boa, não tem nada a ver, é normal, é inofensivo. Sabe, eu vou até postar, pastor, aquela música sertaneja, né? É paz e amor, é o que eu quero, pra lá no meu story com a minha esposa. Mas não tem nada demais, é só uma musicazinha, não tem problema. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Você está sabendo, né, pastor, da música? Irmão, eu sei toda hora no mundo, como é que vai saber? O que você tem ouvido na sua vida está te aproximando de Deus ou está abrindo portas na sua alma? Saul, a partir desse momento, começa a travar uma guerra dentro da própria família, porque, para você que não está lembrado, eu te refresco a memória, Davi era genro de Saul. Uma guerra foi travada dentro da sua família. E o engano de Saul era pensar que ele só seria feliz quando Davi saísse do caminho dele. Pronto, o dia que eu tirar Davi do meu caminho, aí eu vou ser feliz. Já viu gente assim? Pessoas que não têm paz, pessoas que são ranzinza, pessoas que só maquinam mal. Já viu gente? Com certeza você já viu gente assim, que faz de tudo para eliminar alguém. Pessoas que guardam mágoa, pessoas que são azedos por dentro. Deixa eu te falar algo, eu já tive essa experiência, irmão Luciano, de conversar com alguém. Você vai na boa vontade, e aí você vai cumprimentar a pessoa, ou direcionar uma palavra para ela, e de repente, irmãos, ela vem com 20 flechas. Você fala: meu Deus, o que eu fiz? Fica calmo, não é sobre você, é sobre ela mesmo. A gente só dá aquilo que a gente tem. Pessoas azedas por dentro. Está cheio de pessoas assim no nosso mundo hoje. Essa é uma realidade constante para todo lugar que a gente vai. A pergunta de Deus para você é: que tipo de instrumento você é? Enquanto Saul não cuidava de ninguém, não preocupava com ninguém, a Bíblia vai dizer, eu não sei se foi nessa quarta agora, pastor Luiz, ou se foi na outra, né? Que o irmão pregava aqui na quarta-feira sobre o exército que Davi fez. Acho que foi na outra, né? Mas, relembrando os irmãos esse fato, Davi montou um exército com 600 homens, e a Bíblia vai dizer que eles eram os melhores, tá?
era gente boa, estava rico, melhores soldados, pai de família, todo mundo estruturado. É isso? A Bíblia vai dizer que eles eram amargurados de espírito. Não tinha como ser pior. Não tinha como você tratar com alguém que tem amargura no espírito, irmãos. Gente quebrada financeiramente, que era o pior. Aí sabe o que Davi fez? Olha a figura de um líder de segundo o coração de Deus, e alguém que toca as pessoas, que não pensa no seu próprio reino, mas pensa em fazer os outros crescer consigo. O que Davi fez? Pegou esses 600 piores e transformou num exército valente. A Bíblia vai falar, que eu esqueço do nome, um nome muito difícil que tem lá, de um determinado guerreiro que Davi tinha, que ele sozinho, num dia, matou 800 homens ao fio da espada. Será que Davi conseguiu transformar a realidade desse povo? Deixa eu te falar algo aqui, irmãos. Essa palavra que Deus está ministrando ao seu coração não é para constranger você, é para te levantar. Você foi chamado para ser um Davi aqui nessa geração, meu irmão, minha irmã. Você foi chamado para ser uma harpa dedilhada pela mão do Espírito Santo aqui nesse tempo. Não, gente, tá ruim assim, desse tanto. Consegue nem dar um glória a Deus falando isso. Me ajuda aí, responde comigo, vamos comigo aqui em nome de Jesus. Davi fez isso. Ele cuidava das pessoas. É interessante que a preocupação de Davi era tão grande, ele tomou algumas decisões erradas, isso é natural que aconteça, mas em um determinado momento, naquela situação numa cidade chamada Ziclag, ele estava lá com as suas esposas, seus filhos, na região dos filisteus, e essa foi a decisão errada que ele tomou, sem consultar o Senhor. E aí ele sobe para uma determinada guerra. Quando ele volta, a cidade de Ziclag, a cidade estava incendiada. As mulheres deles tinham sido levadas como escravos, e os filhos também, e fogo. A Bíblia vai dizer, naquele capítulo, que eles choram a ponto de não ter mais força para chorar. Mas aí depois, Davi poderia ter tomado uma decisão rápida. Vamos lá, gente, vamos lá, a gente vai arregaçar esse povo, a gente tem força para isso, e vamos tomar as nossas mulheres de volta. Mas Davi não fez isso. Ele não estava preocupado com a reputação, nem com o nome dele, nem com o que ele tinha construído ao longo da vida. Não, Davi se preocupa com aqueles guerreiros. Aí a Bíblia vai dizer que ele então ora ao Senhor. Ele pega a estola sacerdotal, coloca sobre ele e consulta ao Senhor. Senhor, eu devo fazer tal coisa? É da vontade do Senhor? Eu não irei tomar uma decisão inconsequente que prejudicará não só a mim, mas principalmente as outras pessoas. Eu quero cuidar das outras pessoas. Esse é Davi. Davi é aquele que consegue amar alguém, que consegue honrar alguém, que consegue servir esse alguém, mesmo esse alguém tentando matar ele. Davi teve a oportunidade de matar o seu sogro, ele teve oportunidades, mas ele nunca fez isso, porque Davi não guarda ranço no coração. Davi teme ao Senhor. E sabe, o princípio de todas as coisas é justamente esse, é temer o Senhor. E depois de morto, olha só quem é Davi, irmãos. Depois de morto, Saul morre, naquele episódio que eu disse. Davi ainda se lembra da geração de Saul e fala: há alguém porventura da casa de Saul, de Jonatas, que eu possa de usar de bondade? Ele pega então o neto de Saul e coloca para sentar na mesa dele. Irmão, será que se fosse nós faríamos isso? Pegar o neto de quem queria matar a gente, queria perseguir a gente. Se a gente puder fazer o máximo para prejudicar, a gente vai fazer. Davi não só colocou ele numa posição de honra, como restituiu tudo que era da família deles. Essa é a figura de quem cura. Essa é a figura de quem sara. Essa é a figura de um homem, de uma mulher de Deus. Se a igreja tivesse esse coração de Davi, em cada culto que nós nos reuníssemos aqui, teria manifestações da parte do Senhor, teria conversões aqui neste lugar. O problema é que quando eu sei que alguém não é com a minha cara, não é minha cara, eu não vou nem cumprimentar. Que dirá se alguém fez alguma coisa contra mim? Aí eu mudo de igreja, vou para outro lugar, e aí eu vou pulando de galho em galho, até não ter mais igreja suficiente. Eu pedi: Deus, me arrebata, porque eu sou santo demais, eu não posso viver na terra, não tem igreja que me caiba. Essa é a figura de Saul. Sabe, irmãos, é chegado o tempo onde Deus quer começar a levantar pessoas com o coração de Davi. Deus tem pressa, deixa eu te falar isso aqui, eu queria que você redobrasse a atenção na minha voz nesse momento. Deus tem pressa em abençoar o seu povo. Meus irmãos, se você me tem como homem de Deus e como boca de Deus aqui neste lugar, ouça a voz do Senhor que diz aqui essa noite: Deus tem pressa em abençoar o seu povo. Sabe,
E eu quero, pelos olhos da fé, declarar essa verdade, que Deus está levantando no nosso meio, na nossa vida, pessoas que transformarão o ódio em amor, a guerra em paz, que estabelecerão um tempo de novidade, que ao invés de cavar abismo, vai construir ponte, para pessoas viverem um propósito de Deus. Irmão, você é um construidor de pontes, não um cavador de abismo. Sabe, eu quero te lembrar dessa verdade, que quando você entender e ter esse coração de Davi, se prepare, e em nome de Jesus, ouça e grave esse dia e essa hora, se prepare. Se essa decisão está compungida no seu coração, eu preciso mudar nisso, naquilo, e fazer diferente nisso, naquilo outro, se prepare. Não, as crianças estão voltando aí, por favor, não tire a sua atenção de mim. Se prepare para um tempo de colheitas abundantes sobre a sua vida. Se prepare, eu vou terminar aqui. Que tipo de instrumento você é? Uma harpa ou uma lança? Como eu disse inclusive no texto, num determinado momento, Saul, endemoniado lá, Davi toca a harpa, Saul tenta matar ele com a lança, e a lança serve justamente para isso, para matar, ferir, destruir. Hoje, no sentido literal, a gente não manuseia uma lança, obviamente, nem precisamos disso, graças a Deus. Mas tem uma lança que todos nós aqui temos, que Tiago inclusive vai falar, capítulo 3, versículo 8, que ela é pequena, mas carrega uma peçonha mortal. Para frente, passa para frente. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. A pergunta de Deus para você é essa: você tem usado essa lança que você tem na sua boca, atirando contra as pessoas, destruindo sonhos, destruindo reputações? Que tipo de instrumento você tem usado? Hoje a gente vive num mundo meio que paralelo das redes sociais, e parece que as redes sociais não têm limite. Tem pessoas que usam as suas redes sociais para diretas mesmo, vai direta mesmo, fala é nominal, faz o que tem que falar direto, mas a grande maioria de forma indireta. E na época que nós estamos hoje, é muito perigoso esse meio, porque a gente recebe tantas informações, a gente recebe vídeos às vezes, vídeos que difamam ou meio que distorcem a imagem de alguém, e a gente passa para frente esse vídeo sem checar a veracidade dos fatos. Que tipo de instrumento você é? Como você tem usado aquilo que Deus tem colocado sobre você? Sabe, a lança na época de Saul, ela tinha o poder de ser bênção, porque ela era para proteger o povo e para conquistar novos territórios. Se usava nas guerras, conquistar e proteger se usava as lanças. Mas Saul transformou aquilo que era para ser um instrumento de bênção em maldição. Muitos de nós, talvez aqui essa noite, temos usado o instrumento que Deus tem nos dado como instrumento de maldição. E a Bíblia vai falar que a morte e a vida estão no poder da língua. Você tem gerado vida onde você passa? Você tem gerado vida nos seus posts? Sabe, eu vou falar que talvez esses exemplos a gente quase não usa aqui na igreja, porque não é muito usual, a gente fica dando na Bíblia. Mas você tem usado isso? Você tem gerado vida através daquilo que você coloca nas suas redes sociais, quem tem o hábito de usar? O que você tem gerado? Maldição ou bênção? Mais uma vez eu volto naquilo que eu falava ainda a respeito da música. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Já Davi tinha essa figura da harpa, e eu quero chamar o Ministério de Louvor para nós terminarmos aqui. Que a primeira finalidade da harpa é adorar a Deus. E segunda é acalmar o coração dos aflitos. Adorar a Deus e acalmar o coração dos aflitos. Da mesma forma que a gente pode usar uma lança para ferir alguém, para matar alguém, para destruir alguém, a gente pode usar uma harpa para curar alguém, para levantar alguém que está caído. Irmãos, sabe que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo 2 Coríntios capítulo 5, nos versículos finais, versículos 16, 17 e 18, salvo me engano, mas é isso que é isso mesmo, 2 Coríntios 5, Paulo vai dizer que nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Irmão, você é ministro da reconciliação. Você não foi chamado para ser um destruidor de pontes, como eu acabei de dizer, cavar abismos. Você foi chamado para ser um construidor de pontes, ministério da reconciliação. Que tipo de instrumento você é? Sabe, as suas palavras, e eu quero que você entenda isso, não só para a vida dos outros, eu estou terminando, não só para a vida de outras pessoas, mas até para a sua própria realidade. As suas palavras têm um poder que nenhum remédio medicinal tem.
A sua palavra tem um poder de curar a alma mais aflita que esteja. A sua palavra tem o poder de tirar a ansiedade mais profunda que esteja entrelaçada na alma de alguém. As suas palavras têm esse poder. Que tipo de instrumento você é? 1 Samuel 18:10 vai dizer que o espírito mau se apoderou de Saul. Da parte do Senhor, vale lembrar isso, né? O espírito mau da parte do Senhor. Talvez você já tenha lido essa passagem e fale, como assim, pastor? Um demônio da parte de Deus, como é que é isso? Deixa eu te falar algo aqui, e isso aqui precisa encher o seu coração para você celebrar o Senhor aqui essa hora. Irmão, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus não é um Deus fraco. E o Filho dele, o nosso Rei, o Senhor Jesus, recebeu um nome que no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho precisa se dobrar. Isso quer dizer que, entenda isso que eu vou dizer, eu não vou entrar mais profundo porque a gente não tem tempo, mas até os demônios servem a Deus. Os demônios só fazem aquilo que Deus permite. Esse é o poder do nosso Deus. Demônios são servos de Deus, só vão até onde Deus permite. Posso tocar na vida de Jó? Pode, só não toca na vida dele. Toca nos bens, não toca nele não. São servos de Deus. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Davi tomou o caminho de agradar ao Senhor e de trazer cura para as pessoas. Saul tomou o caminho da ira. A Bíblia vai falar, e eu queria chamar muito a sua atenção. A Bíblia vai falar assim: não deis lugar ao diabo através da ira. Ireis, mas não pequeis. Não deem lugar ao diabo. Aí ele vai falar assim: não deixe-se pôr o sol sobre a sua ira. Mais uma vez, para que o diabo não ache ocasião na sua vida, para que o diabo não ache ocasião e tome vantagem sobre vocês. A ira, irmãos, é um caminho que não abre uma porta para Satanás. Eu queria te chamar a sua atenção aqui. A ira, que você muitas vezes está indo dormir contra aquela pessoa, ou contra alguém, ou contra você mesmo, sei lá. Vai que você está irado contigo mesmo, né? Essa ira não abre uma porta, ela abre um portão. Foi isso aqui que aconteceu com Saul. O diabo entrou e bagunçou a vida dele. Quem vive irado não tem paz na alma. Não tem paz na alma. Pessoas que não conseguem viver em paz, escravos da ira. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz: então Samuel tomou o chifre. Aí termina dizendo o versículo, vou ler a parte final: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor fez o quê? Se apoderou de Davi. Davi era cheio do Espírito Santo. Fica de pé. Davi era cheio do Espírito Santo. Segundo a Bíblia, e eu queria te chamar a atenção aqui agora, estamos terminando aqui agora. A maior evidência que a Bíblia vai nos falar de alguém que é cheio do Espírito Santo não é o falar em línguas, não é o profetizar, não é ter uma boa oratória, não é ter uma boa mensagem. A maior evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo é quando a gente tem comunhão uns com os outros e falamos entre nós salmos, adoração ao Senhor, e servimos uns aos outros. Alguém que é cheio do Espírito Santo está sempre disposto, como Davi, a servir, a contribuir, a de alguma forma ajudar alguém a estender as suas mãos. Esse é Davi, essa é a harpa de Davi. Disposto sempre a ajudar, a contribuir. Sabe, alguém que vive brigando, alguém que vive ranzinza, falando mal dos outros o tempo todo, sempre gerando confusão, contenda. Pode falar a língua estranha mais linda do mundo, pode ser usado por profecias maravilhosas, ainda não foi cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo consegue adorar a Deus em todo o tempo, mas além de adorar o Senhor, é como Davi fazia, consegue agradecer ao Senhor, não pelo que Ele faz, mas porque o seu prazer se encontra em Deus. Deus, eu te adoro, não pela sua capacidade, não porque o Senhor tem poderes de realizar milagres, não, eu adoro porque o meu prazer se encontra no Senhor. Vocês estão aqui comigo ainda? De quem você está cheio, irmão? De Deus ou do mau espírito? Misericórdia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. A gente vai terminar agora, mas essa é uma noite que Deus quer reajustar o instrumento que você tem sido, porque pessoas serão transformadas através de você. Não deixe que nada roube a sua atenção agora, mas enquanto você tange a sua harpa, enquanto você empresta os seus instrumentos ao Senhor, a sua vida ao Senhor,
Pessoas vão sendo libertas. E diferentemente de Saul, que teve um fim trágico, amaldiçoado, mexendo até com feitiçaria, indo atrás de feiticeiras. Diferentemente de Saul, o seu fim será como o de Davi. Você não vai ser lembrado pela desgraça, você vai ser lembrado como motivo de orgulho para a sua família. Davi é o símbolo da bandeira de Israel, é a estrela dele que está lá. Depois de milhares de anos, ele ainda é lembrado por aquela família. Foi um homem segundo o coração de Deus. E eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida, que em nome de Jesus, essa noite Deus readequa a sua visão espiritual. Essa noite é noite de afinar o instrumento da harpa que você é nas mãos do Senhor. Porque como eu disse agora há pouco, Deus tem pressa em abençoar você. Porque tem pessoas que precisam daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Tem pessoas que estão clamando por aquilo que Ele está liberando sobre você. Você é resposta de oração para outras vidas. Você é resposta de libertação para outras realidades. Deus tem pressa em transformar a sua realidade. Deus tem pressa em reajustar, em readequar a sua visão. Porque o seu fim não será igual ao de Saul, o seu fim será igual ao de Davi. A sua família vai se lembrar de você como motivo de orgulho. Se prepare aqui essa noite. Se prepare aqui essa noite. Porque vai levantar gigante, vai continuar levantando Golias, mas você pela fé vai vencer cada um deles. Vai continuar levantando Saul, que vai perseguir você, mas você permanecerá fiel ao Senhor. E Deus, escute isso aqui. Escute isso aqui, eu sinto Deus falando no meu coração. Deus é o seu juiz. Não preocupe em defender a sua reputação. Não preocupe em justificar você mesmo. Deus justificará a sua causa. Deixe que falem. Deixe que falem. Deixe que persigam. Deixe que atentem contra a sua vida. Deus é o seu juiz. Deus é o seu juiz. E lembre-se, essa noite saia com a sua palavra. Tudo coopera para o bem daqueles que são amados, ou daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tenha calma que está construindo e está cooperando para o seu bem. Está cooperando para o seu bem. Talvez você não entenda essa noite, mas está cooperando para o seu bem. Eu queria que você, através dessa canção, pedisse ao Senhor: Pai, me ajude a ver quem o Senhor é. Me ajude a entender o propósito da minha vida. Me ajude a largar práticas que não estão em conformidade com quem o Senhor me chamou para ser. Esse é o momento de quebrantamento. Esse é o momento de quebrantamento. E eu queria te convidar a derramar diante do Senhor, não perante mim, mas perante o Senhor. Se derrame ao Senhor nessa hora. Mas eu quero ainda abençoar você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu não sei se existe alguém que precisa hoje de um toque, de uma intervenção, de algo que só o Senhor pode fazer. Eu sei que hoje é noite de resposta, mas eu não sei se talvez essa seja a sua condição. Confesso aos irmãos que quando eu estava preparando ao longo dessa semana, não havia preparado esse momento para o final, mas assim Deus tem direcionado. Eu quero orar pela sua vida, mas pela exiguidade do tempo, eu não vou persistir aqui. Só quero te pedir, se você precisa de uma intervenção hoje, ninguém precisa saber, a você e Deus, que seja na sua realidade individual, de algo que precisa ser transformado na sua vida, ou que seja de algo que não diz respeito a você, mas às outras pessoas, venha ao altar do Senhor. Eu vou orar por você. Você que está aqui à frente, coloque a mão sobre o seu coração. Eu queria que você orasse junto comigo, mas eu vou orar pela sua vida. Mas entre nesse momento comigo nessa oração. Espírito Santo, eis aqui os teus filhos, Pai, e o Senhor conhece cada realidade melhor do que eles mesmos. Eu sei que o Senhor sabe. A palavra do Senhor diz que os teus olhos estão sobre toda a terra e contempla, Deus, cada aflição, cada momento que nós passamos.
O Senhor sabe cada intenção, que nesse momento, Deus, simbolicamente nesse púlpito, nesse altar, venha até o altar do Senhor, a presença do Senhor diante de mim aqui. Mas é ao Senhor que eles estão recorrendo, é ao Senhor que eles estão vindo. Por isso eu rogo ao Senhor, aqueles que hoje precisam de um toque especial de transformação, aqueles que hoje, ó Deus, viram que precisa alguma coisa ser transformada na sua vida, fortaleça-os na sua graça, Deus. Dê a eles a condição de serem impelidos para um novo momento, para uma nova vida, para uma nova postura, para novas atitudes, para uma nova realidade. Que esses que estão aqui à frente, que tiveram fé para sair do lugar, toque-os, ó Deus, toque-os, ó Deus. Que essa semana seja uma semana de experiências com o Senhor, que eles sintam o poder do Senhor se aperfeiçoando na fraqueza deles, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Aqueles, ó Deus, que a semelhança de Davi tem uma causa diante do Senhor, e talvez por injustiça, perseguições injustas, Pai, eu invoco o Senhor, que é o nosso justo juiz. Venha, ó Deus, em favor dessa causa e julgue essa causa. Jesus, o Senhor, é o nosso advogado, e é em Ti que eu recorro. É o Senhor que eu deixo essa petição nas mãos agora. Venha em favor dessa causa. Que os Teus filhos, ó Deus, à semelhança deste grande homem, possam ter um coração que agrada ao Senhor, para que assim como Davi, eles tenham um nome estabelecido na história, não para que eles mesmos sejam lembrados, mas para que o Senhor, a obra que o Senhor fez na vida deles, seja lembrada. Eu rogo ao Senhor, ó Deus, e repreendo, Pai, em nome de Jesus, toda ação maligna que porventura nesse momento tem encontrado alguma brecha ou alguma porta aberta para agir. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, reparador de brechas, venha ao encontro dos Teus filhos e leve cada família que aqui está representada, cada realidade que está diante do altar do Senhor, a um novo nível de vida com o Senhor. Você que está aqui à frente, saia dessa noite sabendo: o Senhor Deus já visitou a minha realidade. Deixa eu te falar para você celebrar melhor essa verdade aqui. Deus não vai visitar, Ele já visitou a sua realidade. Tem milagres emanando da cruz do Senhor aqui. Tem respostas ao longo desses dias próximos vindo do trono de Deus. Se preparem. Canta lá. Se preparem. Há um tempo de respostas vindo da parte de Deus sobre a sua vida. Fica aqui na frente ainda, estenda as suas mãos todos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que Deus estabeleça a paz que excede o entendimento sobre você. E até nos encontrarmos novamente, que o Senhor seja a sua principal companhia, guardando a sua entrada e a sua saída. Que você seja abençoado no entrar e no sair. Que na sua mão direita e esquerda possa carregar a bênção de Deus. E aonde você tocar, que possa ser instrumento de cura e libertação de Deus. Eu te abençoo e faço isso em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. Se você recebe, celebra ao Senhor. Vai com Deus. Deus te abençoe.